aqui nós temos, não sei se vocês conseguem ver embaixo daquele pallet, um furo de sondagem. E tudo que está aqui em volta é o material que foi retirado durante a escavação. Aquelas amostras menores de dentro do amostrador foram levadas para o laboratório. E aqui é a parte que sai do furo, né? Que vem junto com o trado, junto com a perfuração. Então, desse material aqui, eu retirei as amostras para fazer o ensaio. A vantagem é que é um material que está a profundidades um pouco maiores, então eu não tenho que me preocupar com a existência de raízes, folhas e matéria orgânica. Na condição saturada de superfície seca, quando eu retiro esse corpo de cone pequeno, ele deveria permanecer unido. Isso comprova que o meu solo está seco. Como ele ainda restou esse centro, eu ainda tenho um pouquinho de umidade. Para o corteamento, eu preciso estar próximo da umidade de superfície seca, então eu vou acrescentar um pouco de água nessa amostra. Vou acrescentar um pouquinho de água e homogeneizar. Fui então acrescentando água e agora eu vou fazer então a homogeneização completa por no mínimo 3 vezes. Sobre o método B de quarteamento, fala para ser formado então um cone que tenha mais ou menos de base em torno aí de 4 vezes a altura. Acho que aqui está mais ou menos assim. Só vou trazer todo o material, né? Poderia até colocar um pouco mais de água, mas não vou colocar demais, porque eu ainda vou fazer hoje para vocês o de granulometria, então eu preciso depois dele mais seco. Mas poderia até colocar um pouco mais de água para ele ficar bem mais próximo do saturado de superfície seca. Se ele já vem úmido de campo, pode usar ele com a umidade de campo. Não precisa acrescentar mais água. Aqui já foi bom, ó, já conseguimos formar um cone. A gente achata a superfície dele. Agora, eu fazer a divisão em 4 partes aproximadamente iguais. E aí eu vou retirar as duas da diagonal e deixo essas duas de diagonal juntas como amostra. Tirei aquelas diagonais, coloquei em outra forma. E essas duas aqui que restaram, eu vou homogeneizá-las e vou levar esse material para a estufa. Então eu vou colocar aqui em torno de 97, mas é porque essa estufa eu abri agora mesmo, daqui a pouco ela chega a 100. Então eu vou colocar aqui dentro da estufa para secar esse material. E aqui esse solo seco, a uma estufa de 100 graus Celsius aproximadamente, eu deixei por volta de 1 hora, mas a norma pede, né, para você deixar até que você tenha constância de massa. O que isso significa? Você coloca da estufa, retira, pesa, deu um valor X. Quando você retira novamente, ele tem que continuar dando valor X, para você concluir que ele está seco. E aí poder então já retirar. Como o meu já estava mais seco quando levei para a estufa, acabou que 1 hora já foi suficiente, tá? Então, a quantidade de tempo para deixar depende da umidade que se encontra o seu solo antes de levá-lo para a estufa. Ok, uma vez seco então, eu vou fazer a pesagem do material. Para saber a quantidade de material que eu preciso ensaiar, de acordo com aquela tabela da norma, eu vou determinar mais ou menos quanto que é o diâmetro máximo desse agregado. Para isso, eu vou pegar uma peneira de 12,5, olha como é grande a abertura dela, uma de 9,5, vou encaixar de menor abertura embaixo, já no fundo, e vou encaixar de 12,5 aqui em cima. Eu vou jogar uma porção que eu peguei desse quarteamento, vou jogar aqui só para ter uma noção, não preciso jogar muita coisa, eu só quero ter uma noção do diâmetro máximo, para começar meu ensaio.
Por que eu não fiz isso com a areia? A areia, ela passa isso daqui reto, tranquilamente. Então, a gente sabe que a amostragem dela é aquela amostragem mínima da tabela. Agora, quando eu tenho um solo que eu vejo que tem os pedregulhos, eu preciso fazer essa análise prévia para saber qual que é a quantidade de material que eu preciso. Faço aqui uma agitação manual mesmo. Olha, na peneira de 12,5 ficou só uma pedrinha. E na de 9,5 eu tenho bastante material retido. A de 9,5 é mais representativa, mas como ficou uma retida na de 12,5 e pelo tamanho dela, olha, ela já está bem próximo ao tamanho da minha abertura, tá vendo? Então eu não vou testar com uma peneira acima, não é necessário. Eu vou utilizar então 2 quilos, eu vou considerar a de 12,5. Agora nós faremos o peneiramento do solo. Como nós vimos anteriormente, nós vamos precisar de 2 quilos por conta dos materiais um pouco maiores de diâmetro máximo que nós temos incorporados a esse solo. Então eu pesei 2 quilos, mas não de uma única vez. Fui fazendo de forma parcial e colocando aqui naquela sequência igual ao anterior de peneiras e fui dando uma agitada manual para que o material não ficasse acumulado, porque senão pode ser que algum material mais grosso, né, com diâmetro maior, mais granular, impeça a descida do material mais fino, que nesse caso aqui é muito abundante. Então, eu não coloco tudo de uma vez, eu vou colocando aos poucos, balançando manualmente até eu perceber que aqui em cima ficaram de fato retidos diâmetros próximos, diâmetros grandes. Então, eu vou colocar aqui, verter a última quantidade de solo que falta. Podemos levar para o agitador mecânico. Vamos agora fazer então a pesagem da massa retida. Olha a diferença quando a gente compara com a areia. Olha a quantidade de material que ficou retido na peneira superior de 2,36. Então aqui a gente vai passar agora, posteriormente, pelo peneiramento grosso. Vou fazer então a pesagem do material retido na 2,36. 0,394. Olha o tamanho dos grãos. Vejam que tem outros muito maiores, por isso que a gente precisa fazer o outro peneiramento. Agora o retido na peneira de 1,19. 0,126. Olha aqui o tamanho dos grãos. Agora o retido na 0,6 milímetros. 0,180. Material retido na 0,3. 0,650. E agora o retido na peneira de 0,15. Zero ponto 418. Olha como que a gente está chegando nas frações mais finas. Tá vendo? Esse daqui, olha só. Já ainda consigo ver o tamanho das partículas. Senti-las, mas o toque já é bem menos áspero do que aquelas maiores. Estou me aproximando da fração de silt. E agora eu vou pesar o fundo. Esse fundo, olha como ele é fino e olha a quantidade que eu tenho de fundo. Esse material que passasse na peneira de 0,075, nós teríamos que levar para a sedimentação. Olha só, já estamos nos aproximando
da parte de argila. Quase não dá mais para ver o tamanho dos grãos. A gente aqui tem frações de silt e argila. O toque bem aveludado. Vendo? Agora nós vamos fazer o peneiramento grosso da parte que ficou retida na peneira de 2,36, aquela parte mais grossa do solo. Para isso, nós vamos então colocar no fundo a seguinte sequência de peneiras. A menor, a mais fina, será de 2,36 milímetros, seguida pela de 4,75 milímetros, em seguida de 6,3 milímetros, 9,5 milímetros e, por fim, a maior de todas, a de 12,5. Deixa mais ou menos 5 minutos e agora a gente vai pesar o que ficou retido em cada peneira. Na de 12,5, poucos, olha, e bem próximo do valor do tamanho do diâmetro, tá vendo? Elas quase passaram, então não fez falta a peneira de cima. 4 pedrinhas, 0,014. Agora ficou retido na peneira de 9,50, 9,5. 0,034. Material retido na peneira de 6,3. O material está começando a ficar. Material retido na peneira de 4,75, 0,094, o diâmetro. Material retido na peneira de 2,36. 1,68. Como esse material é muito pulverulento, a gente acabou ficando com um fundinho aqui. E tem umas pedrinhas um pouco menores que provavelmente haviam ficado retidas embaixo daquela ali e que passaram, olha aqui. Elas passaram algumas poucas, mas que ela provavelmente ficaria na peneira de baixo. Então, na hora de fazer as contas, a gente vai jogar essa fração na peneira de baixo. Tá? Esse material fininho, esse pauzinho, é muito pouco, ele não vai pesar quase nada. Então, a gente vai jogar o que ficar no fundo na peneira de baixo. 0,010. É isso. Esse foi o nosso ensaio de peneiramento. Granulometria por peneiramento.